Olá, tudo bom com você? Que bom te encontrar aqui. E para hoje, permanecendo aqui no chamado da ayahuasca, trazendo mais conhecimento para quem deseja se aprofundar mais, porque não é somente consagrar da medicina ayahuasca, é necessário conhecimento para que toda aquela informação que você irá receber através da consagração da medicina ayahuasca, você conseguir transformar aquilo para o seu dia a dia. Então, para hoje, na série de lives O Chamado da Ayahuasca e PNL, Reprogramando Crenças. O que seria a PNL? A PNL é Programação Neurolinguística. E o que seria a programação neurolinguística? A programação neurolinguística é um estudo onde traz para nós toda uma fala, uma pronúncia, uma fala que consegue, através dessa fala, trazer um novo olhar para questões da nossa vida. Através da PNL, nós conseguimos reprogramar crenças. Então, aquilo que para nós antes era visto como crença que limitava, a PNL traz um novo olhar, uma nova visão através da linguagem para ressignificar aquilo que antes era uma crença limitante. Então, tem a PNL. A PNL é a linguagem da hipnose. Então, a hipnose se serve da linguagem da PNL. E a PNS é Programação Neurosistêmica, que é a linguagem da constelação sistêmica familiar. Então, toda aquela linguagem, todas aquelas falas que tem durante a constelação familiar, ela vem da PNS, Programação Neurosistêmica. E quando a gente fala da linguagem da hipnose, da linguagem da constelação, né, que é a PNL, a PNS, que traz essa linguagem toda uma forma diferente de olhar através da linguagem, nós temos que... E toda essa linguagem, para ela realmente alcançar esse nosso novo olhar para aquilo que nós queremos dar, para determinada situação, para algo que aconteceu na nossa vida, é necessário que seja verdadeira. Não adianta eu falar uma linguagem que não acessa a pessoa que está recebendo aquela nova linguagem. Então, tem que ser verdadeira, tem que ressoar com a alma da pessoa que está recebendo aquela nova comunicação. E quando é que acontece? Falando da hipnose, a hipnose é um processo onde a gente coloca a pessoa num estado onde a gente baixa ali a frequência da onda cerebral, baixa essa frequência, que é o mesmo quando a gente está começando a dormir. E naquele momento, o hipnoterapeuta, ele induz a pessoa a buscar uma informação que está ali bloqueando o aqui e o agora dela. E ela vai lá e traz essa informação. Ela começa a trazer a mensagem ali, a história de algo que ela viveu, que aconteceu, e por isso que hoje ela sente e ela tem aquela emoção com relação, vamos supor, um medo com relação a dirigir. Porque ela volta lá e descobre que lá na infância dela, em determinado momento na vida dela, não necessariamente na infância, ela presenciou um acidente de carro. Aí o hipnólogo, ele pega essa informação, escuta e depois ele faz um imprint de uma nova informação. Então ele traz a linguagem de uma outra informação. Isso é a hipnose, onde a pessoa volta e aquilo que incomodava ela por um tempo, ou talvez pela vida toda, deixa de incomodar. No outro vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre a hipnose. Só que toda essa linguagem, e daí voltando aqui um pouco, agora sobre a constelação.
Quando a pessoa ela entra num campo para ser constelada e em determinado momento o constelador traz para ela algumas falas sistêmicas. Essas falas, geralmente, elas têm uma profundidade muito grande. Só que não é só desse lugar profundo. Essa fala da programação neurosistêmica, que é a linguagem da constelação, ela tem que verdadeiramente ressoar com a pessoa que está recebendo aquela fala. Não adianta ser uma fala onde o constelador meio que obriga a pessoa a falar aquilo. A hora que ele diz aquelas falas e o constelado vai repetindo, aquilo tem que ressoar no constelado. Quando eu faço isso, que eu vou dizendo, primeiro eu pergunto para a pessoa, se essa fala ressoar para você, você pode repetir. Se não ressoar, eu certamente vou buscar uma outra fala que vai realmente ressoar com a pessoa. Então, toda essa linguagem, essa reprogramação, ela não tem que ser para mim, ela não tem que ser para o hipnoterapeuta, ela não tem que ser para o constelador, ela tem que ser para o constelado, ela tem que ser para a pessoa que está passando pelo processo da hipnose, certo? E o que tudo isso tem a ver com a ayahuasca? Então, e o que é a PNL, a PNS? É a linguagem que traz um outro olhar, um outro significado. É a linguagem da ressignificação, verdadeira, sem tentar enganar a mente. Ou seja, quando o terapeuta traz essa linguagem da PNL ou da PNS, não pode ser uma linguagem que vá contar uma historinha mentirosa para a mente da pessoa, certo? Por isso que essa linguagem tem que ressoar. A pessoa que está recebendo aquela nova reprogramação, toda aquela fala tem que ressoar com a alma dela, com o ser dela. Tem que fazer realmente, tem que fazer sentido para ela, tem que ser verdadeiro. E é através dessa linguagem que consigo ampliar uma nova visão. É uma linguagem que amplia, traz amor, compaixão e empatia. Por que empatia? Muitas vezes, quando nós fazemos uma constelação, e nessa constelação, às vezes a gente vai precisar olhar para alguma questão que a nossa mãe passou, que a nossa mãe vivenciou. Vou falar da mãe aqui. E muitas vezes a pessoa diz o seguinte, eu vou falar algo bem clássico que acontece. Às vezes a pessoa, ela diz o seguinte, esse bloqueio que eu tenho de relacionamento vem da minha mãe. Então a pessoa olha aqui e diz, este bloqueio vem da minha mãe. Só que olha só, antes da sua mãe ser a sua mãe, ela também teve toda uma experiência de vida. E antes dela também ter um relacionamento, ela passou por questões na vida dela. Então, olha só. Aqui está o seu avô e aqui está a sua avó. E está você aqui olhando para a sua mãe. E dizendo para a sua mãe que a forma como você enxerga o relacionamento, ou o relacionamento não dá certo para você, porque você aprendeu esse bloqueio com a sua mãe. Só que, olhando dessa forma, você não consegue olhar e saber o que é que aconteceu com a sua mãe. A hora que você se coloca nesse lugar de realmente olhar para a história da sua mãe, você vai descobrir que a sua mãe também teve algo que trouxe para ela um relacionamento que talvez não tenha sido, ao seu olhar, tão bom assim. Então, a hora que você consegue enxergar, você diz para sua mãe, aí entra a linguagem da PNS. Mãe, agora eu vejo. Agora eu vejo que para você também não foi fácil. Ou de repente você vai lá na sua avó e diz, vó, agora eu vejo que para você também não foi fácil. Então, percebe o quanto que amplia
a empatia do olhar dessa pessoa para toda a história do seu sistema familiar. Então, a PNS traz essa linguagem, porque através dessa linguagem você consegue ampliar com empatia, com compaixão, com amor, toda a história que aconteceu dentro do seu sistema familiar, que vem de muito longe. Então, essa é a linguagem da PNS. Por isso que ela é tão importante assim. Só que toda essa linguagem, ela precisa ressoar com a pessoa que está recebendo. Por isso que essa linguagem, ela traz amor, compaixão, empatia e muito mais. Toda linguagem, agora entra a ayahuasca. Toda linguagem da mãe ayahuasca, porque muitos relatam que a impressão que tinha é que tinha ali uma mãe conversando com ele, ali durante o processo com a ayahuasca, conversando e trazendo toda aquela orientação, toda aquela clareza, de forma muito amorosa. E toda essa linguagem que vem da ayahuasca é uma linguagem que vem com uma nova reprogramação. Então, ou seja, a ayahuasca ela já utiliza da PNL, da PNS. A linguagem da ayahuasca já é essa linguagem que vem reprogramando crenças, porque ela mostra tudo o que está acontecendo, mostra de uma forma muito amorosa, com muita sabedoria, traz ali pra gente muita compaixão por nós mesmos e por toda a história dos envolvidos, e traz ali uma empatia, ou seja, toda a comunicação da ayahuasca já é uma comunicação de uma reprogramação. A ayahuasca ela está o tempo todo reprogramando crenças dentro de nós, ampliando toda a nossa visão, todo o nosso olhar dentro daquilo que a gente estava acostumado a vivenciar normalmente. Então ela amplia. Por isso que ela expande a nossa consciência mental, a nossa consciência espiritual, a nossa consciência emocional. Então acontece toda essa expansão. Toda a linguagem da mãe ayahuasca é repleta de uma nova reprogramação de crenças versus hábito. O que é uma crença? A crença é uma repetição de algo. Quando eu repito algo, eu faço aquilo várias vezes, se torna um hábito. Então, quando eu reprogramo, eu recebo uma nova informação, aí eu começo, aí que vem o exercício. Eu entrar no hábito, porque eu preciso, para que essa reprogramação realmente seja sedimentada, colapsada em mim, eu preciso agora fazer isso acontecer várias vezes, para se tornar um novo hábito, uma nova crença. Aí, para tudo isso, uma nova reprogramação, mas dessa vez amorosa. Ou seja, aí deve estar, não sei se essa pergunta ficou aí, mas então a gente vive de crenças e hábitos? Sim. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas no próximo vídeo eu vou estar falando sobre crenças. A gente tira uma crença porque nós colocamos uma outra crença em cima. Nós tiramos um hábito porque nós colocamos um outro hábito em cima. Para hoje, nós vamos ficar na reprogramação de crenças. Toda essa nova comunicação que vem através da medicina ayahuasca de forma grandiosa. Tudo isso nós fazemos ali na hipnose, numa terapia, fazemos na constelação. E a ayahuasca faz o tempo todo isso em nós. A ayahuasca, nós somos constelados o tempo todo através da ayahuasca. Nós passamos por processo de hipnose o tempo todo através da ayahuasca. E certamente, né, como eu estou falando aqui para vocês, passamos o tempo todo por um processo de PNL, Programação Neurosistêmica. Então a ayahuasca ela faz tudo isso. Só que se a gente não tem essa informação, a gente não sabe o que é que está acontecendo. Simplesmente escuta aquilo tudo muito bonito,
nossa, eu fico alguns dias nessa frequência, mas como eu não sei que é uma nova reprogramação que está sendo colocada ali, logo eu me perco, porque eu não permaneço firmando aquilo dentro de mim. Quando eu tenho essa informação, eu tomo cuidado de tornar isso um hábito. Então eu vou o tempo todo trazendo essa nova reprogramação até virar um novo hábito. Então a Ayahuasca ela faz isso de forma grandiosa. E daí eu vou trazer mais uma informação. Por isso que aqui na Tenda dos Xamãs nós realizamos a harmonização sistêmica toda quarta-feira. A harmonização sistêmica ela não existe em lugar nenhum. Tá? É a harmonização sistêmica com a medicina Ayahuasca. Ela não existe em lugar nenhum. A harmonização sistêmica foi um trabalho que a Ayahuasca me ensinou a realizar. Eu comecei em mim esse trabalho e quando eu comecei a servir a medicina, eu logo no início já também comecei a realizar esse trabalho da harmonização sistêmica, onde é um trabalho reduzido com a medicina Ayahuasca, tempo suficiente para a pessoa receber uma informação, uma nova reprogramação e ela tem ali até uma semana para colocar aquilo para funcionar dentro dela. Então ela vai criando novos hábitos. Cada vez que a pessoa passa por uma harmonização sistêmica, ela tem a possibilidade de fortalecer tudo aquilo dentro dela. E quando ela vai fazendo isso, ela vai criando ali novas conexões neurais, novos caminhos neurais dentro dela. Por isso que as pessoas que realizam o processo de harmonização sistêmica, aqui na Tenda dos Xamãs, elas conseguem ter um desempenho maior em todo o seu processo com a Ayahuasca. Mas tem que ter disciplina, tem que ter firmeza em tudo aquilo que está fazendo, tem que ter consistência, não é fazer uma vez só, porque senão daí cai no mesmo lugar, não adianta, não é uma única consagração com a medicina Ayahuasca. Então é isso, essa era a informação que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Se você sente em ampliar todo o seu conhecimento, para que todo esse seu processo com a Ayahuasca ocorra de uma forma muito mais ampliada, com conhecimento condizente com tudo aquilo que você necessita para realizar todo esse processo com a medicina Ayahuasca, porque não é somente beber um copo de Ayahuasca, vai muito além. Vai muito além. Se você sente ampliar todo esse conhecimento, eu gravei mais de 20 horas aulas falando sobre tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. Essa é a 6ª live. E todos esses assuntos que eu tô trazendo tem nessas videoaulas de forma muito mais profunda. Então, se você sente em aprofundar o seu conhecimento, eu convido você a adquirir essas videoaulas. E assistindo essas videoaulas, você poderá ir além. E realmente ter informações, conhecimento condizente com tudo isso que você precisa para fazer todo esse processo seu de autoconhecimento, de elevação e expansão da sua consciência. Certo? Agradeço mais uma vez. Se você sente que esse vídeo foi importante para você, eu vou pedir para você deixar uma curtida aqui para mim, porque daí eu sei que esse vídeo está tendo relevância para quem está assistindo. Se você sente que essa informação que eu acabei de passar, ela vai ser importante para uma outra pessoa, eu peço para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Assim você me ajuda a fortalecer todas essas informações que eu estou trazendo, porque quanto mais pessoas assistindo, curtindo, deixando um comentário, vai me ajudando aqui a direcionar todas as informações que tem que chegar até vocês. Eu aqui, através da Tenda dos Xamãs, eu sou uma porta-voz da Ayahuasca. Então eu estudo muito para trazer todas essas informações para quem consagra comigo ou para quem está adquirindo as videoaulas. Eu tenho bastante pessoas adquirindo as videoaulas, estou bem feliz com isso. Muito feliz mesmo e muitos feedbacks extremamente importantes de pessoas que eu nem conheço pessoalmente e dizendo quanto aquelas aulas estão ajudando elas no processo. Pessoas que ainda não consagraram da medicina Ayahuasca, dizendo que agora eu me sinto preparada para consagrar.
Tem pessoas que já estão há muito tempo na ayahuasca e dando feedback para mim que tem informações ali que é nova para eles. Então, eu estou bem feliz com todo esse feedback que eu estou recebendo. E é isso. Gratidão mais uma vez para você que assistiu a live até aqui. Compartilha, siga nossa página, compartilha com outras pessoas, curte. Um beijão e gratidão.